Atos 20, 29 e 30. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Falei semana passada, irmãos, que a igreja sempre sofreu ataque de fora e ataque de dentro. E eu falei semana passada que os ataques de fora são muito mais reconhecíveis, são muito mais agressivos. É muito mais fácil de você reconhecer um ataque de fora do que um ataque de dentro. O ataque de dentro é mais sutil, ele é mais assim, ele vem de forma mais enganadora, né? mais perniciosa, porque às vezes ele vem travestido de uma verdade e que engana muita gente. O pastor Luciano começou a falar semana passada das 10 sutilezas do engano, daquilo que hoje muitos têm chamado de cristianismo progressista. O cristianismo progressista, como eu disse, é um pseudo-cristianismo. O cristianismo progressista é uma mescla de cristianismo com ideologia socialista, marxista, mesclado com uma teologia liberal do século XIX. Falei isso semana passada. E de repente, irmãos, ele vem com uma roupagem assim muito bonita, mas o seu interior está eivado de mentiras, que a palavra de Deus, de forma simples, contrapõe. Semana passada eu falei dos 5 primeiros fundamentos dos quais o cristianismo progressista ele se alicerça, e hoje eu quero falar dos outros 5, e no final eu vou passar um slide de todos eles e o contraponto bíblico que nós entendemos que é a verdade. Pastor, por que isso é um tema muito atual? Porque na realidade, irmãos, isso tem levado muita gente boa nas igrejas a viver uma fé que não é uma fé bíblica, embora travestido de nome de cristianismo. E é por isso que a gente precisa, como pastor, como estudante, como crente, conhecer pelo menos a verdade. A Tereza, minha esposa, né, antes de eu conhecê-la, a Tereza trabalhou no banco. A Tereza foi caixa de banco, muitos anos, antes dela se formar em arquitetura. E a Tereza diz para mim que o teste para se reconhecer uma nota falsa não é você estudar a fundo a nota falsa, é você estudar a fundo a verdadeira. E é isso que eles faziam com os caixas. Ela conhecia a nota verdadeira, porque quando batia o olho, segurava uma falsa, por ela conhecer a verdadeira, ela já identificava a falsa. E hoje, irmãos, por causa muitas vezes que o povo de Deus está desconhecendo as Escrituras, tem muita gente boa deixando se levar por esse tipo de ensino e crendo que esse tipo de ensino é bíblico. E principalmente, alguns púlpitos de algumas igrejas, esse tipo de ensino tem sido transmitido. E pelo fato do povo desconhecer as Escrituras, vão engolindo qualquer coisa e vão acreditando como bíblico. E aí, irmãos, a fé vai definhando até morrer. Hoje eu quero terminar, porque como eu disse, são 10, que eu chamei de falácias. Pastor, o que é uma falácia? Uma falácia é uma mentira tida como verdade. É uma mentira crida como verdade. E eu então disse que são 10 falácias do cristianismo progressista. E que hoje eu quero completar as 10 da 6ª em diante. E no final, como eu disse, eu passo todas aqui para vocês terem. Então vamos lá, pastor, qual é a 6ª falácia do cristianismo progressista, a 6ª sutileza do engano que o cristianismo progressista proclama? Eles dizem, irmãos, em 6º lugar, que a espiritualidade pessoal está acima da comunidade. A espiritualidade pessoal está acima da comunidade. O cristianismo progressista liberal encoraja essa busca espiritual.
mas o encorajamento que eles fazem é para você buscar pessoalmente, para você, divorciado completamente da comunidade da fé e da igreja. Eles dizem que a pessoa precisa realmente buscar Deus, mas buscar Deus para o seu sucesso pessoal, para o seu crescimento pessoal. É centrada no eu, não é centrada no nós. É centrada no homem, não é centrado na glória de Deus. Esse crescimento, essa busca espiritual é para você se tornar uma pessoa melhor. Pastor, mas isso não é verdade? É verdade, está vendo a sutileza? Isso é verdade. Mas quando a gente olha para a Bíblia, irmãos, a gente vê que isso é uma meia verdade. Por quê? Porque a Bíblia em hora nenhuma fala que a busca espiritual por Cristo, ela tem que ser para você, por causa de você e somente para o benefício pessoal. A Bíblia é muito clara em mostrar que qualquer crescimento na fé é para o bem da glória de Deus e da comunidade que é a igreja. Você quer ver um texto fácil de você detectar isso? Se você abrir lá, por exemplo, não precisa agora, para a gente ganhar tempo, 1 Coríntios, a partir do capítulo 12, você vai ver que a igreja de Corinto era uma igreja, irmãos, que as pessoas buscavam os dons para o benefício próprio. Por isso a carta. E Paulo então normatiza que os dons dados pelo Espírito Santo é para edificação da igreja e não para o benefício pessoal. E não para você se mostrar diante dos outros melhores porque tem algo a mais do que os outros. É claro que o problema era o dom de línguas, né? Que as pessoas achavam que por terem o dom de línguas eram melhores do que as outras. E Paulo então escreve, irmãos, dizendo que a todos foi dado pelo mesmo Espírito, com um propósito, a edificação do corpo de Cristo. Coisa interessante. A gente não vê na Bíblia uma fé, uma busca divorciado da comunidade e para o benefício apenas pessoal. Pelo contrário, tudo que a gente vê na Bíblia, a busca, esse conhecimento é para a glória de Deus e para o benefício e para a edificação da igreja do Senhor Jesus. E o problema, irmãos, que esse tipo de apelo, né, a espiritualidade pessoal acima da comunidade, tem engrossado as fileiras dos chamados desigrejados, porque eles têm uma justificativa boa, entende? Não, já que o que importa é a minha busca pessoal, eu não preciso da igreja. E é por isso também, irmãos, que tem engrossado as fileiras dessas pessoas que se dizem crentes, mas têm uma vida completamente divorciada da comunidade de fé. E elas se justificam com isso. Por exemplo, não, eu oro, eu leio a Bíblia, eu estou lendo bons livros. O que é isso? Cristianismo progressista. Por quê? Porque a ênfase é na pessoa, entendem? A ênfase é no seu crescimento pessoal e não no crescimento e na edificação do corpo de Cristo. Portanto, querido, qual é a verdade bíblica que contrapõe essa sutileza? A verdade bíblica diz o seguinte: a espiritualidade pessoal serve a comunidade de fé. É o contrário. A busca pelas coisas de Deus, ela tem um propósito maior do que você se sentir bem. Ela tem um propósito maior do que você, de repente, conhecer mais. O propósito maior é a glória de Deus. E como é que Deus é glorificado? Ele é glorificado quando você usa isso para edificação, para salvação e para o crescimento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa é a verdade bíblica, irmãos. O interessante que, infelizmente, irmãos, a pandemia também colaborou com isso, né? Das pessoas acharem que a comunidade não tem tanta importância assim. Elas podem curtir a sua espiritualidade, seu cristianismo divorciado da comunidade de fé. E isso, irmãos, é uma das falácias do cristianismo progressista. Vejam que a temática fundamental deles é o seguinte: é retirar o poder e a autoridade e a identidade de quem é Jesus e retirar a importância da igreja.
E você pode ver, irmãos, que todas as falácias são construídas para demolir essas duas coisas: a pessoa bendita de Jesus e a importância da igreja. Por quê? Porque, é claro, sem essas duas coisas, fica fácil das pessoas serem manipuladas. O sétimo engano, né, do cristianismo progressista segue na mesma esteira. Eles dizem o seguinte: Cristo é importante, mas a sua igreja não. Cristo é importante, mas a sua igreja não. Veja, irmãos, que você busca uma espiritualidade pessoal, divorciado da comunidade. Os dons que Deus te deu não servem à comunidade, servem apenas a você, naquilo que lhe aprouve. E aí eles vêm dizendo o seguinte: olha, isso tudo por quê? Porque Jesus é que é importante, a igreja não é importante. O cristianismo progressista liberal, irmãos, esvazia a natureza, os atributos e a definição da igreja. Pastor, o que eles dizem? Eles dizem o seguinte: Cristo é importante porque Cristo é perfeito. Agora a igreja, ela é imperfeita. A igreja tem problemas. A igreja fere muitas vezes as pessoas. A igreja age de forma equivocada. A igreja trata às vezes as pessoas de forma ruim. A igreja às vezes se parece também com o mundo. Eles colocam uma série de acusações contra a igreja. A igreja às vezes trata a pessoa pior do que trata fulano lá e beltrano. E aí eles elencam uma série de coisas, irmãos, que a gente sabe que às vezes acontece mesmo na igreja, entende? Eles dizem que Jesus é que é o importante, porque a igreja é imperfeita, e aí eles citam um monte de casos de pessoas feridas pela igreja, entende? Machucadas pela igreja. Aí, irmãos, depois eu vou mostrar para vocês o livro, se vocês quiserem adquirir para vocês lerem. Aí eles citam casos de pessoas que saíram feridas da igreja, e aí eles dizem o seguinte: olha, isso, irmãos, é para mostrar que a igreja não é importante, o importante é Jesus. Mas eles se esquecem, irmãos, que essa comunidade, que a IPVO é um grãozinho no meio de uma grande e maravilhosa igreja. Em hora nenhuma a Bíblia diz que essa igreja é perfeita, em hora nenhuma. Se a igreja fosse perfeita, as cartas de Paulo não precisariam ser escritas. Paulo só escreveu as suas cartas porque a igreja é imperfeita, porque tinha na igreja problemas, porque tinha na igreja pecado, porque tinha na igreja gente que de repente feria outras. E o apóstolo Paulo, com muito amor, com muito carinho, ele escreve as suas cartas, como ele mesmo diz aos Tessalonicenses, como um pai que disciplina, como uma mãe que ama e acaricia os seus filhos. Aonde está escrito na Bíblia, irmãos, que a igreja é perfeita? Em lugar nenhum. A igreja é imperfeita mesmo, mas é essa igreja imperfeita que Jesus chamou para si, amém? É essa igreja imperfeita que a Bíblia diz que é a noiva de Cristo. É essa igreja imperfeita que a Bíblia diz que é a família de Deus. É essa igreja imperfeita que Paulo diz que é o corpo de Cristo. É essa igreja imperfeita que Jesus diz que é a videira verdadeira e nós os ramos. É essa igreja imperfeita que o apóstolo Pedro diz: vocês são nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. É essa igreja imperfeita, irmãos. Lá em Mateus 28, quando Jesus ressurreto dos mortos, ele aparece aos seus discípulos, antes, da ordem de evangelização. O capítulo 28, no finalzinho, diz assim: alguns vendo, creram, mas outros duvidaram. Como? Como é que pode alguém duvidar ainda depois da ressurreição e de tudo? Por quê, pastor? Porque a igreja, irmãos, é uma comunidade imperfeita, porque você está nela, porque eu estou nela. Nunca espere perfeição da igreja terrena, porque você não vai encontrar. Agora, isso não é razão para você dar vazão ao seu velho homem.
e pisar nas pessoas, e machucar as pessoas, e ferir as pessoas. Pelo contrário, a gente busca a santificação com Deus e com o próximo. Portanto, querido, é essa igreja que Jesus chamou. Pastor, qual é a verdade bíblica? Quer dizer que Cristo é importante e a igreja não é importante? Não, irmãos, a verdade bíblica é uma só. Cristo e sua igreja são inseparáveis. Não tem jeito, querido, de você separar a cabeça do corpo. Só se você decepar. Paulo aos Efésios diz que Cristo é o cabeça da igreja. Não tem jeito, irmãos, da gente divorciar o cristianismo de Cristo com a sua igreja. Cristo é o cabeça dela. Cristo é visto pela sua igreja. Cristo fala pela sua igreja. Cristo é reconhecido pela sua igreja. A igreja de Jesus é o corpo de Cristo nessa terra. Ele delegou a você e a mim representá-lo nessa terra. Irmãos, isso é um negócio glorioso demais. Ele delegou a homens imperfeitos o poder e a autoridade de representá-lo nessa terra, unido à igreja. Interessante que eu já preguei isso aqui. Lá em Apocalipse, irmãos, quando João ouve a voz, lá na ilha de Pátimos, quando ele vira para ver quem falava com ele, o texto diz que ele viu os 7 candeeiros. Isso é muito bonito, irmão, sabe por quê? Porque quando João ouviu a voz de Jesus e se voltou para ver quem falava com ele, ele não viu a Cristo primeiro, ele viu os candeeiros. E lá os candeeiros era a igreja. Veja, querido, que ele se torna e vê o candeeiro, e no meio dos candeeiros, diz o texto, um semelhante ao Filho do Homem. Pastor, o que significa isso? Significa que não tem jeito, querido. Significa que a igreja está unida ao Senhor da igreja, de forma plena, completa, e que Cristo é visto pela sua igreja, e Ele fala mediante a sua igreja. Coisa gloriosa. Portanto, a verdade bíblica é que Cristo e a sua igreja são incomparáveis. Pastor, tem problemas? Tem. Tem lutas? Muitas. Tem coisas assim que a gente precisa acertar? Tem. Mas eu digo a você, querido, quem é perfeito nessa terra, atire a primeira pedra. Não foi isso que Jesus disse em João 8? Aí, irmãos, quando a gente olha, a gente vê como Jesus ama a sua igreja. Ele ama tanto a sua igreja, irmãos, que ele disse lá em Mateus 16, a partir do verso 18, quando Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele responde a Pedro de forma gloriosa. Ele diz assim: Pedro, não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está no céu. E sobre esta declaração de que Cristo, né, é o Senhor, é o Cristo, é o Filho do Deus vivo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não tem jeito, irmãos. Quando o apóstolo Paulo perseguiu os crentes, né, aqueles que eram do caminho, que foi o primeiro nome que a igreja recebeu, os do caminho, a Bíblia diz, irmãos, que Paulo perseguia os crentes. Por quê? Por causa do zelo dele com a lei. Ele absolutamente não acreditava em Jesus Cristo. Ele perseguia os cristãos porque ele entendia que eles eram idólatras, estava querendo adorar um outro Deus. Mas lá, irmãos, na estrada de Damasco, em Atos capítulo 9, a Bíblia diz que Paulo tem uma visão da glória de Cristo, e a Bíblia diz que quando ele, cai no chão como morto, ele ouve uma voz, e essa voz diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo não perseguia Cristo, Saulo perseguia a igreja de Cristo. Mas veja, irmãos, a coisa é tão unida, que perseguir a Cristo é perseguir a igreja de Cristo e vice-versa. O Brasil hoje, de forma velada, e às vezes de forma ostensiva, em algumas vezes, tem perseguido a igreja, tem perseguido pastores, tem perseguido de repente de uma forma até ostensiva.
Muita gente preocupada com isso. Muita gente, né, alarmada com isso. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Em toda a história do cristianismo, a igreja foi perseguida. Em toda a história, de alguma maneira, períodos às vezes mais duros, ou períodos mais brandos, mas em quase toda a história, a igreja de Cristo foi perseguida. Agora fique tranquilo, sabe por quê? Porque perseguir a igreja de Cristo é perseguir a Cristo. E Ele defende a sua igreja, amém? Portanto, querido, não precisa ficar descabelando, não. A igreja de Cristo tem um cabeça, tem um Senhor, e esse Senhor é soberano sobre todas as coisas, e Ele sabe, Ele conhece. Aliás, irmãos, a gente acha que as cartas da Bíblia são só as cartas de Paulo, né? Não, Jesus também escreveu carta para a igreja. As 7 cartas do Apocalipse são cartas de Jesus para a sua igreja. Por quê? Porque Ele ama a sua igreja. Porque Ele e a sua igreja são inseparáveis. Portanto, querido, essa é a 7ª falácia do cristianismo progressista. Aliás, um grande pregador do passado, um homem que enlevou o coração de milhares de pessoas com a sua pregação e com seus livros. Um homem, querido, que eu mesmo, quando via pregar, eu ficava maravilhado. Ele escreveu e falou, há algum tempo atrás, o seguinte: eu creio em Jesus Cristo, mas eu não creio na igreja de Jesus Cristo. E aí você imagina, irmãos, uma declaração dessa, vindo de um homem desse, que estrago que causa naqueles que já estão na corda bamba, naqueles que já querem uma desculpa, para não mais se reunirem, não mais construírem relacionamentos, não mais servirem, não mais serem úteis com seus dons e talentos na casa do Senhor. Portanto, querido, essa é a 7ª. 8ª falácia do cristianismo progressista é o seguinte: busque a paz e evite a qualquer custo o confronto. Busque a paz, mas evite a qualquer custo o confronto. Veja, querido, que é sutil. Por quê? Porque é claro que nós buscamos a paz. Está vendo? É claro, querido, que lá no Sermão do Monte, no capítulo 5, nas bem-aventuranças, Jesus diz assim: bem-aventurados pacificadores. O nome de Jesus em Isaías é príncipe da paz. É claro, querido, que a igreja é promotora da paz, e todo crente tem que buscar a reconciliação e a paz. É claro, querido, que Cristo promoveu essa paz no nosso coração, mediante a reconciliação do homem com Ele, por meio de Jesus Cristo. Está escrito lá em Coríntios, capítulo 5, na 2ª carta. Romanos 5 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Veja, querido, que a verdadeira paz, quem promove é Deus, no nosso coração, por meio de Cristo. Agora sim, nós estamos aptos a sermos promotores da paz, porque temos a verdadeira paz. Isso tudo é bonito, irmãos, e é verdadeiro. Agora o restante, irmãos, daquilo que eles dizem, me perdoem, não é bíblico. Por quê? Porque às vezes, para se conseguir a paz, tem que haver o confronto. Entende? Tem que haver, irmãos, a admoestação, a exortação. E eles dizem assim: evite a qualquer preço o confronto. Por quê? Porque eles têm medo, irmãos, do autoritarismo. Eles batem muito contra a autoridade. Eles acham que quando as pessoas confrontam, a igreja confronta, a igreja se torna uma igreja autoritária. Porque ela não deve fazer isso. Por quê? Porque quem faz isso é Jesus. Aliás, irmãos, tem muita gente dizendo assim, quer ver? Ah, só Jesus pode me julgar. Isso é desculpa, irmãos, para a pessoa de repente não ser confrontada no seu erro e transferir o confronto para Cristo. Mas quando a gente olha para a Bíblia, irmãos, a gente vê que a Bíblia, ela ensina a autoridade.
O apóstolo Paulo mesmo usou da sua autoridade. Quando ele escreve a sua segunda carta aos Coríntios, ele toma para si a sua autoridade apostólica. Por quê? Porque a igreja queria denegrir a autoridade desse homem. E ele então escreve, irmãos, dizendo exatamente isso lá em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 8. Com a autoridade que o próprio Deus me deu para edificar a comunidade. Veja que o princípio de autoridade, isso é bíblico. Mas aí vem o cristianismo progressista e diz assim, não, você tem que tomar cuidado, porque se você fizer isso, você vai virar uma pessoa autoritária. É verdade, irmãos, tem muitos líderes, pastores e pessoas, às vezes, que usam desse tipo de liderança ruim, do autoritarismo, se arvoram no direito de repente, comandar a vida das ovelhas, uma codependência doentia, onde a pessoa se torna manipulada por esses líderes. Pastor, isso existe? Existe. Mas isso não pode ser desculpa para você julgar fora o princípio de autoridade da Bíblia. Se você lê, por exemplo, em Hebreus, abre lá sua Bíblia em Hebreus, capítulo 13. A carta aos Hebreus, irmãos, é um sermão maravilhoso. E no capítulo 13, no versículo 17, olha o que ele diz. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. O que diz o texto no verso 17? Obedecei aos vossos guias e sede submissos. Irmãos, isso é para o cristianismo progressista, é um absurdo, porque eles não acatam o princípio de autoridade. Nós temos é que buscar a paz, mas o confronto não pode existir, porque senão você vai se tornar uma pessoa autoritária. Mas não é isso, irmãos, que a gente vê nas Escrituras. A autoridade é legítima, quando ela é exercida de forma legítima, para servir a comunidade, para edificar a comunidade. Eu fico pensando, irmãos, se isso realmente não fosse verdade, eu acho que aquele texto de Natã com Davi não estava na Bíblia, né? Porque Davi, irmãos, era um rei cheio de autoridade, um homem que lá no Novo Testamento diz que era um homem segundo o coração de Deus, mas errou de forma grosseira, de forma vil, e conviveu com seu erro como se nada tivesse acontecido, convivendo com a criança dentro de casa, depois de 1 ano. A Bíblia diz que o profeta Natã chegou, irmãos, com muito amor, com muita sabedoria, mas ele confrontou Davi. Muitas vezes, irmãos, para a gente ter paz, a gente precisa confrontar, é ou não é? A gente precisa resolver. A gente precisa usar da autoridade que Deus nos deu para promover a paz. A paz, irmãos, muitas vezes ela precisa de confronto para que ela seja instaurada. Natã fez isso. Natã se encheu de coragem e confrontou o rei. O rei poderia mandar matá-lo na hora, porque ele tinha o poder da vida e da morte. Mas quando ele disse, olha, tu és o homem, a Bíblia diz que Davi se quebrantou e se arrependeu. E aí novamente, irmãos, Davi voltou a ser aquele homem com o coração quebrantado. Por quê? Porque foi confrontado. Portanto, querido, qual é a verdade bíblica por trás dessa falácia, às vezes tão bonita de se ouvir, mas não é bíblica? A verdade é o seguinte: busque a paz e confronte o pecador com amor, se necessário. Tem que confrontar, irmãos, às vezes, mas com amor, sem usar assim de autoritarismo, porque isso também não é bíblico, né? Essa é a verdade da palavra de Deus. A gente tem que buscar a paz, mas às vezes, para buscar a paz, a gente vai ter que sentar e resolver algumas coisas, porque senão, irmãos, a gente não tem paz. Amém? Estou terminando. A 9ª falácia do cristianismo progressista, ela diz o seguinte: o amor justifica tudo. Você já ouviu isso aí? Aí fez por amor. Você já ouviu isso aí?
O amor justifica tudo. Qualquer coisa que você fizer, se você colocar que é por amor, não, aí tudo bem. Por quê? Aí eles usam aquela frase que todo crente conhece: porque Deus é amor. Pastor, está errado? Não, não está errado. Deus é amor mesmo, irmão. Está vendo? O negócio é complicado. Só que o CPL, né, deixa eu chamar de CPL, Cristianismo Progressista Liberal, ele utiliza o amor como uma bandeira para justificar desvios mais grosseiros de comportamento, inclusive os sexuais. Não, mas eles se amam. Às vezes, irmãos, são desvios claros à luz da palavra de Deus, mas eles colocam esses desvios debaixo de um grande guarda-chuva, que é o guarda-chuva do amor. E aí, por amor, se justifica tudo, porque Deus é amor. Mas quando a gente olha para a Bíblia, irmãos, está vendo? Eles se esquecem de que o restante do verso, onde eles retiram isso aí, você quer ver uma coisa? Abre lá comigo, 1 João 5. Eles esquecem de ler o restante do verso. Versículo, 1 João 5, versículo 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são pesados. Se você olhar, por exemplo, no capítulo 4, no versículo 8, está escrito aí o que eles dizem. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Só que lá na frente você vai ver que esse amor que Deus espera de nós está intimamente relacionado com nós guardarmos os seus mandamentos. E não um sentimento apenas que de repente engloba tudo e você pode fazer tudo debaixo do guarda-chuva do amor. O amor a Deus, irmãos, bíblico, é quando a gente obedece ao Senhor. É uma obediência prazerosa às coisas de Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, o que diz lá? Esse é o que me ama. Só que eles se esquecem disso, irmãos. Eles se esquecem de que o amor não justifica tudo, não. Absolutamente. O amor, ele é quando você ama debaixo dos princípios da palavra de Deus e segue aquilo que Deus preceitua para mim e para você na sua vida. A gente não pode se esquecer disso. O amor não pode ser um salvo-conduto para você fazer o que quiser e depois falar que você fez por amor. E hoje é muito comum isso, né? Principalmente na área sexual, não é verdade? Não, mas eles se amam. Isso é o importante, porque Deus é amor. Querido. Mas veja se o seu amor não está contradizendo a Bíblia, aquilo que a Bíblia preceitua como certo ou errado. Então, irmãos, veja que quando a gente vai para a Bíblia, a gente tem que tomar cuidado, porque o amor não justifica tudo. Absolutamente. Tem muita gente alegando aí que ama e fazendo coisas terríveis. Tem muita gente, querido, que debaixo dessa justificativa tem feito coisas que afrontam a palavra de Deus duramente e estão colocando o amor como guarda-chuva para realizar essas coisas. Pastor, qual é a verdade bíblica? Eu acho bonito, irmãos, porque a verdade bíblica vai numa direção oposta. Eles dizem que o amor justifica tudo, mas se você olhar na Bíblia, você vai ver que a verdade bíblica é essa, quer ver? O amor sacrifica tudo. É o contrário. Sacrifica tudo. Não é o amor pode tudo. Está vendo a sutileza do negócio? Não é o amor cabe tudo. É o contrário. O amor sacrifica tudo. É só você ler lá em 1 Coríntios 13. É só você ler aquele texto. Tudo suporta, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Em outras palavras, eu me sacrifico
por causa do amor. Amor a quem? Amor a Deus. Amor a sua palavra. Aí sim eu amo, quando eu me sacrifico. Entende? É o contrário. O amor justifica tudo. Essa é a frase que eles gostam de dizer, e às vezes os pastores, alguns desses pastores que são promotores do cristianismo progressista, adoram falar. Não, porque Deus é amor, Jesus é amor. É, irmãos, Jesus é amor mesmo, mas ele não tolerou tudo, não. O verdadeiro amor não justifica tudo. O verdadeiro amor tudo suporta. Sacrifica tudo. Por amor eu me sacrifico. Por amor eu deixo de fazer alguma coisa. Por amor eu imponho a mim limites na palavra de Deus. Esse é o verdadeiro amor. Bom, irmãos, pastor, qual é o último? É claro, tinha que fechar com chave de ouro, né? Tem que ter o último que fecha o negócio com chave de ouro. Qual a 10ª e última falácia do cristianismo progressista? Não poderia ser outra a não ser essa. Qual é? A vida nesse mundo é a vida que importa. Olha como é que eles constroem a coisa bacana. A vida nesse mundo é a vida que importa. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O lema deles é o seguinte: a vida é um dom de Deus. Olha, e é mesmo. Pastor, a vida humana é importante? Muito. A sua vida e a sua estada nesse mundo é importante? Muito. Deus te deu um dom maravilhoso, o dom da vida. Ele te galardoou com algo que ninguém merece. Deus nos deu essa vida plena, maravilhosa, e principalmente em Cristo Jesus nós temos essa vida abundante. Louvado seja Deus. Irmãos, isso é bom mesmo. Deus tem um plano na sua vida, um propósito. Você não está aqui por acaso. A gente tem algo a realizar nesse mundo, que é a vocação que cada um é chamado. Isso tudo está certo, irmãos. A vida nesse mundo é maravilhosa. Você não pode andar por aí murmurando e reclamando da vida, não, porque você está reclamando e murmurando contra Deus. Ele é o autor da vida. Isso é maravilhoso. Mas, irmãos, aí eles vêm e dizem assim: não, você tem que aproveitar, você tem que viver ao máximo, você tem que beber até a última gota. Sabe por quê? Porque a vida nesse mundo é que importa. Irmãos, aí extrapolou. Sabe por quê, irmãos? Porque quando você olha para a Bíblia, você vê que a vida aqui é um sopro, é passageira. Você vai ver que aquilo que hoje é, amanhã não é mais. Você vai ver, querido, que tudo que existe nessa vida, ok, é passageiro, passa. Nada dura para sempre. Moisés escreveu isso no único salmo que ele escreveu na Bíblia. Salmo lindo de Moisés. Ele diz que nós voamos. Ele diz que a nossa vida, irmãos, é como um sopro. É como uma folha que fenece e morre. Nós não podemos esquecer, irmãos, que perto daquilo que Cristo nos legou, isso aqui realmente é muito pouco. Por quê? Porque Jesus Cristo disse que aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Eles se esquecem, querido, que isso aqui não é tudo que existe. Embora a vida nesse mundo seja muito boa, eu quero viver para a glória de Deus, eu quero ir para uma academia, eu quero fazer um pilates, eu quero andar de bicicleta, eu quero comer bem, eu quero ter, fazer tudo para cuidar bem desse corpo e dessa vida que Deus me deu. Pastor, isso tudo é errado? Não, irmão, isso tudo é certo. Sabe por quê? Porque você tem que extrair desse dom maravilhoso o máximo. Para quê? Para a glória de Deus e para o benefício do próximo. Então você cuida, você zela. Agora, meu irmão, aonde que a Bíblia diz que isso aqui é tudo que nós temos? Aonde? Mas vem o cristianismo progressista e encerra com chave de ouro, dizendo o seguinte: a vida nesse mundo é o que importa. Viva com toda a sua intensidade. Está errado? Não, mas irmãos, isso aqui não é tudo. Existe uma eternidade, com Cristo ou sem Cristo. Cristo nos prometeu isso, os profetas falaram disso, Jesus falou disso,
Paulo falou disso. A Bíblia inteira fala disso. O que, pastor? Do céu, da eternidade, dessa vida gloriosa que nós vamos ter com o Senhor Jesus, da restauração e consumação de todas as coisas quando Cristo voltar, dessa vida que se prolonga para a eternidade, de gozo e de esperança para aqueles que são de Jesus, mas que se prolonga também em condenação para aqueles que não creem. Jesus Cristo disse, irmãos, a vida eterna é esta, que creiam no unigênito Filho de Deus. Paulo falou do céu, Jesus falou do céu. Paulo, irmãos, lá em Coríntios, no capítulo 5, ele diz assim, olha, enquanto nós estivermos nesse tabernáculo terreno, nós gememos. O que Paulo está querendo dizer? Enquanto a gente estiver aqui, nessa vida carnal aqui, de carne, de material, nós gememos, esperando sermos revestidos da eternidade, porque nós possuímos um tabernáculo celestial. Isso se você for encontrado vestido e não nu. Olha que termo bonito. Pastor, por que Paulo diz isso? É porque ele remete lá aos Efésios, quando ele diz que nós vestimos as vestiduras de Cristo e nos revestimos dele. Veja, querido, que Paulo sabia. Ele diz que morrer era lucro. Por quê? Porque ele sabia que essa vida aqui, irmãos, é passageira, vai acabar. E a gente tem que pensar um pouco mais, irmãos, na eternidade. Deixa eu fazer uma pergunta a você, que o Dr. Billy Graham fazia muito, e que os grandes evangelistas do passado faziam. Qual é a pergunta? Aonde você passará a eternidade? Aonde? Mas aí vem o cristianismo progressista e fala, não preocupe com isso não, o negócio é aqui. A vida nesse mundo é tudo que importa, bebe até a última gota, e não se preocupa com isso não. Irmãos, nós temos que nos preocupar, porque na realidade isso aqui vai passar, tudo vai passar. E eu quero ter certeza que num dia que minha filha, minha esposa, eu, meus amigos, minhas ovelhas fecharem os olhos, elas fecharão os olhos para aqui, mas abrirão os olhos para a eternidade. Que doce esperança nós temos, irmãos. Que bênção gloriosa é saber que a vida, ela não vai ser interrompida num nada, ela vai se perpetuar eternamente, porque Cristo é as primícias dos que dormem. Sabe o que é isso? Ele é o primeiro de uma série de muitos. Aleluia. Paulo chega a dizer que assim como Deus ressuscitou a Cristo, Ele nos ressuscitará com Ele, e seremos semelhantes a Ele. O que é isso, pastor? Vida eterna. Amém? Deixa eu passar para vocês aí um resumo. Desculpa, qual é a verdade? A verdade dessa última assertiva. Eles dizem, a vida neste mundo é o que importa. Mas aí quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que a verdade da Bíblia é o seguinte: a vida nesse mundo é passageira, porque Cristo nos oferece a verdadeira vida, a vida eterna. Essa é a mensagem das Escrituras. Desses 10 pontos, irmãos, está aí, irmãos, o resumo das 10 falácias do cristianismo progressista e o contraponto daquilo que eu chamei de cristianismo histórico. Primeiro, Jesus é apenas um modelo de vida. Isso é o que eles dizem. O que a Bíblia diz? Jesus é o Deus que deve ser adorado e obedecido. Jesus é mais do que modelo. Segundo, o homem em sua essência é bom. Cristianismo histórico, o homem na sua essência é mau. Concorda? Jesus diz para o jovem rico: por que você me chama de bom? Bom só tem um. Terceiro, busque a reconciliação e rejeite o julgamento. Busque a reconciliação e confronte o faltoso. É isso que a Bíblia diz, irmãos. Às vezes, para reconciliar, você vai ter que confrontar. Quarto, o comportamento amável está acima do ensino correto. O que a Bíblia diz? O comportamento amável é fruto do ensino correto. É quando nós nos apropriamos das verdades bíblicas, é que o Espírito Santo trabalha em nós e nos muda.
para que você seja uma pessoa mais dócil, mais mansa, mais temperada. É o fruto do Espírito em você, está vendo? 5. A reflexão humana é preferível à verdade absoluta. Mas o que diz lá a Bíblia? A reflexão humana é serva da verdade absoluta. Eu não posso, irmãos, pegar um texto bíblico igual eles fazem, porque eles são bons para isso, muito bons. Eles pegam um texto bíblico, irmãos, e distorcem o negócio todo. Por quê? Porque afinal de contas o que vale é a interpretação pessoal. É aquilo que a Bíblia diz para mim. Só que, irmãos, o texto bíblico está escrito aqui porque ele tem uma verdade. E eu preciso descobrir qual é. É para isso que a gente reflete. Esse é o 5º. 6º, a espiritualidade pessoal que nós vimos hoje está acima da comunidade. O que a Bíblia diz? A espiritualidade pessoal serve à comunidade. Ela é serva da comunidade. 7º, Cristo é importante, mas sua igreja não. 7º, Cristo e sua igreja são inseparáveis. A gente pode separar, mas Cristo nunca separa. 8º, busque a paz e evite o confronto. O que a Bíblia diz? Busque a paz e confronte quando necessário. É claro que você não vai sair daqui confrontando todo mundo e apontando o dedo para todo mundo. Quando necessário, você confronte com amor, para buscar essa paz. 9, o amor justifica tudo. O que a Bíblia diz? O amor sacrifica tudo. Aliás, irmão, só você olhar para a cruz, né? Você vai ver o maior gesto de amor no maior sacrifício que fez o próprio Jesus, né? E em último, a vida nesse mundo é o que importa. O que diz a Bíblia? A vida no porvir é o que importa. Depois eu vou trazer para vocês, irmãos, o livro. E eu queria mostrar para vocês esse livro, porque algumas coisas que o pastor Luciano disse para vocês eu retirei desse livro. Outras, de que outros autores escrevem sobre isso. É um livro muito importante, escrito por um teólogo de primeira linha dos Estados Unidos. E esse livro, assim, está fazendo a diferença na vida de muita gente, porque ele elucida de forma clara aquilo que é bíblico, aquilo que não é bíblico, e ajuda a gente a se colocar na brecha. Amém? Esse é o livro. Esse Michael Kruger, ele é diretor de um dos maiores seminários reformados dos Estados Unidos. É um homem assim, um teólogo maravilhoso, reformado. E ele escreveu esse livro porque lá nos Estados Unidos isso também está uma febre, viu, irmãos? Mas está servindo certinho para o nosso país também. Porque infelizmente o Brasil copia tudo, coisa boa e coisa ruim, do que vem de lá. É um livro fino, fininho, não precisa ter medo de comprar. É da editora Trinitas. Tá bom? Se você quiser pedir, ele chega pela internet, se você quiser. Ele é um livro fininho, mas é um livro maravilhoso. Quem me emprestou foi o meu querido Aguimar, que colocou esse livro nas minhas mãos. E depois que eu li, irmãos, eu falei, puxa, eu preciso falar sobre isso, ok? Então tá aí, ó, se você quiser. É claro que eu mudei um pouco, eu não coloquei os 10 mandamentos da esquerda cristã, mas eu coloquei aquilo que eu entendia que era, né? Porque não é 10 mandamentos, são falácias, são mentiras tidas como verdade, ok? Dica boa de leitura do pastor Luciano. Amém? É isso aí, irmãos. Que Deus abençoe muito e que você não seja enganado. Vamos terminar? Pastor, por que às vezes a gente precisa se debruçar sobre isso? Por causa de Judas, versículo 3. Abre lá comigo e a gente termina. Diz assim, Judas, versículo 3, porque só tem um capítulo. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Amém? Pastor, isso é função de quem? De todos nós. Batalhar, defender. Defender o que, pastor? Deus? Não. Deus não precisa de defesa sua, é Ele que te defende. Mas a gente tem que batalhar pela fé. A gente tem que refletir
e sempre a gente defender a nossa fé tão maravilhosa, que ao longo de tantos anos, tantos homens se debruçaram sobre ela para você ter algo tão lindo e maravilhoso que a gente tem hoje, que são as doutrinas da fé cristã. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Vamos ficar em pé, o pessoal está chegando, pode entrar. Louvado seja Deus. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, que o Senhor nos ajude a não sermos enganados pelas sutilezas que esse mundo, muitas vezes, de forma sorrateira, tem batido a porta da tua igreja. Ajuda-nos, ó Deus, a conhecer a tua palavra. Ajuda-nos a nos debruçar sobre ela. Ajuda-nos a perceber, Senhor, esses enganos que muitas vezes vêm travestido de cristianismo, mas negam a verdade da tua palavra. Ajuda a tua igreja a se manter pura, santa, imaculada para ti mesmo, guardando essa bendita palavra e batalhando para que essa palavra cresça, se desenvolva no coração de muitos que ainda não te conhecem. Muito obrigado por essa manhã, obrigado pela nossa escola, e agora, Senhor, prepara o nosso coração para que possamos participar da tua mesa, essa comunhão bendita que custou um amor muito grande e o amor sacrificial do nosso Senhor Jesus Cristo. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém e amém.